Dia a todos e a todas ao nosso Café com Terapia de número 119. 119 é muito café, é muita live, né? É muita reflexão. Muito não, eu acho que o suficiente, acho que um tanto bom para a gente poder estar se olhando mais, né? Estando mais atento a nós mesmas, a nós mesmos, né? Então, para quem chegou agora, bom dia Maurício, bom dia Rô Santos. Para quem chegou agora, então eu estava dizendo que é o nosso café de número 119. E que aí eu falei, é tanto café? Não, não é tanto. É um número bom para quem realmente está disposto, para quem realmente está disposta para um autoconhecimento, para poder deixar viver essa vida, viver esta existência com muito mais significados do que simplesmente passar por ela, não é? Um bom dia a todos e a todas, um bom café. Então eu vou ler sobre o que é que nós vamos falar hoje. Rejeição, exclusão. Quem é que ainda não se sentiu nunca excluído, excluída ou rejeitada? Ok? Então vamos lá. Bom dia a todos e a todas, queridas. Rô, hoje então, confirmado, né? Nosso atendimento às 16 horas, certo? Grande abraço. A gente se fala mais no privado, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com uma frase, um fragmento de um texto do Platão, né? Filósofo na Grécia Antiga. Platão traz a seguinte frase. Eu vou ler ela agora e depois eu retomo, ok? Desculpa, antes de mais nada, vou deixar um recado aqui para todos e para todas. A partir desta semana, o Café com Terapia vai ocorrer nos dias pares, segunda, quarta e sexta. E no sábado, de manhã cedo, a meditação. Então, terça e quinta não teremos Café com Terapia. Não teremos aqui esse bate-papo, né? Mas eu farei postagens, né? Mas amanhã à noite, na terça à noite, nós teremos então como convidada no Libélula Noturna a terapeuta Rejane Cabral. Terapeuta quem confecciona os japamalas que eu uso. Esse aqui especialmente é de sementes de açaí que ela tingiu de rosa, né? E eu só uso os japamalas que a Rejane faz. Não chora, Maurício, Boá, não. Não precisa chorar, eu sei que você está brincando, porque eu preciso fazer isso, aliás, voltando a esse assunto, porque para eu poder ter horário de manhã para as demandas de atendimento pela manhã. Muitas pessoas não podem ser atendidas à tarde ou à noite, mas só podem no horário da manhã. Então, para eu abrir um leque um pouco maior, para deixar de rejeitar alguns atendimentos, então eu fiz assim, tá bom? Então vamos lá. Então amanhã, de novo, né, a Rejane Cabral vai falar sobre o poder do japamala. Não percam amanhã às 8 horas da noite no Libélula Noturno, é aqui nesse mesmo lugar. Então vamos voltar para o Platão? É por uma boa causa sim, Rô, é por uma boa causa, com certeza. E aí vocês vão seguindo outras pessoas, até porque vocês já seguem tantas outras, né? Eu mesma sigo um monte de outras pessoas. Eu escrevi aqui no meu computador, lógico, né? Porque a minha mão ainda não está completamente boa. Platão traz assim pra gente sobre a rejeição. Ele traz assim, que a dor não surge apenas por estimulação periférica. Quer dizer, a dor ela não surge apenas pelo que está fora da gente, mas também por uma experiência da alma.
que reside no coração. Nossa, bonito demais. Eu vou ler mais uma vez. A dor não surge apenas por estimulação periférica, mas também por uma experiência na alma que reside no coração. Platão. Vou voltar nesta frase ao final para poder encaixar onde eu quero falar. Beleza? Então, seguindo esse tema. Eu peguei aqui na internet Bom dia, Janaína! Um texto, um fragmento de um texto, de um artigo escrito pelo Reis Friede, é assim o nome dele. Ele é jurista, professor e magistrado, tá? Ele diz assim, que poucos vocábulos são tão autoexplicativos como a dor, entendida e compreendida em qualquer idioma, cultural ou civilização. Então essa palavra dor, ela é compreendida em vários contextos sociais, independente do seu lugar. Por outro lado, ele continua, né? Ainda que se trate de um conceito universal, não existe ser humano que não tenha vivenciado a dor. Não existe. É impossível. A não ser que a gente esteja completamente fora da existência. Existe um termo que não me vem agora, mas a não ser que a gente esteja completamente fora de qualquer tipo de realidade, né? Mas é impossível que exista um ser humano que não tenha sentido, que não tenha entrado em contato com a dor. E aí ele continua, salvo raras exceções, que é o que eu estava falando, e ainda assim sob o prisma físico, sobre que não tenha tido o sentimento da dor emocional, ou psíquica e emocional, né? Mas sim também o sentimento da dor física, né? E aí ele continua ainda assim, que a dor é sempre um conceito subjetivo, e né? Porque cada indivíduo a percebe de uma maneira diferente, dependendo do quanto sofreu e como essa experiência do sofrimento, da dor, afetaram a sua existência. Então, o que esse magistrado aqui quer dizer, vou dizer novamente o nome dele, é Reis Friede, depois vocês veem de novo e anotem o nome dele, porque ele tem um blog bem interessante. Dentro do que ele falou, a gente pode confirmar, né? Não tem como discordar do que ele diz sobre essa questão das dores que nós, enquanto indivíduos, sentimos. Nós, enquanto pessoas, nós, enquanto sociedade, nós vamos estar sentindo dores, que começa aqui. Isso sem falar na dor física, né? Bom, continuando, aí eu peguei um outro trecho de um outro artigo que foi bem interessante também, desculpa, que ela fala assim, o nome dela é Chris Kerr, escreve com K, RR no final. Ela é especialista em diversidade, bem interessante. Eu estou começando assim com esses artigos para a gente poder abrir no bate-papo, tá? Nos debates, tragam os debates. Em um experimento realizado pela área de neurociência social da Universidade da Califórnia, foi possível conhecer melhor o que ocorre no cérebro de uma pessoa quando ela é rejeitada. Parêntese, abrindo parênteses, que eu vi aqui a Paty Tedesco, aqui, bom dia, que eu lembro que a Paty Tedesco, no início das lives dela, falou muito sobre a criança ferida, né, Paty? Essa rejeição, esse sentimento da rejeição, ele foi instaurado, tatuado desde a nossa infância. Então, quando nós estamos, especialmente na primeira infância, quando esses sentimentos podem vir com uma força muito maior, dependendo do quê? Dependendo do período gestacional, dependendo se a nossa mãe partiu tão cedo, ou o nosso pai,
dependendo do contexto social em que vivemos. Existem N maneiras de se tatuar essas dores e esse sentimento de rejeição, especialmente na primeira infância, tá bom? E aí ela continua aqui assim, nesse artigo dela, né, que durante esse estudo que aconteceu na Universidade da Califórnia, o cérebro ele era examinado por um aparelho de ressonância magnética, olha que interessante, num grupo, né? Enquanto pessoas voluntárias jogavam um jogo eletrônico. Então, várias pessoas voluntariamente se dispuseram para fazer parte desse experimento, e essas pessoas jogavam o jogo eletrônico e estavam conectadas com os fios, né? Para poder fazer essa ressonância magnética. Quando então estavam jogando, quando então de repente, na metade do jogo, uma pessoa era excluída da brincadeira. Neste momento em que essa pessoa era excluída da brincadeira, vinha nela um sentimento de raiva. Quando a pessoa descobria que tinha sido eliminada, ela expressava um sentimento de raiva por ter sido julgada e excluída. Mas ela continua perguntando, né? Quem é que nunca teve esse sentimento? Já vou ler seu comentário, Rô. E aí, voltando aqui um pouquinho mais, né? Quando ela diz aqui... quando eu li esse artigo, ele é maior, tá? Mas quando eu li esse trecho, e eu trouxe ele por quê? Porque me lembrou quando eu trabalhava com as crianças de primeira infância. Lembra que eu já falei aqui? Que eu, por 28 anos da minha carreira de educadora, eu me dediquei à área infantil. Então, era um cuidado que eu tinha intuitivamente. Por quê? Porque eu, enquanto criança, eu tinha vivido essas situações. Porque toda criança vive, né? Agora, dependendo de como a sua família lida com a questão, ou como a escola em que a criança está, os educadores e as educadoras que eles estão, lidam com esse momento desse sentimento, vai se tatuar mais ou menos na alma dessa criança. Que, aliás, voltando lá no texto do Platão, que eu falei, vou falar de novo daqui a pouco, isso que está tatuado na alma, por que a criança reage? Ela reage porque pode ser porque o seu momento intrauterino não tenha sido muito bom, talvez essa mãe tenha sofrido rejeição, talvez essa mãe tenha sofrido insegurança, talvez essa mãe tenha sofrido até fome. Então, medo. Então, a criança ali dentro do útero, ela vai sentir. Teve um café, que eu não vou me lembrar o número, que eu mencionei, o Dr. Fernando Freitas, constelador, médico constelador, que ele fala muito melhor sobre isso, quando ele fala das camadas, né? A Genciana também, que é bióloga, uma vez ela nos ajudou aqui no café. As camadas do útero. Então, dependendo da camada, que são assim, ó, 3 camadas. E aí nós estamos aqui. Cadê meu boneco? E aí nós estamos aqui, né? 3 camadas do útero, e nós estamos aqui dentro. Recebendo o quê? A influência da energia dessas 3 camadas. A gente pode receber a influência dessa camada do meio, enquanto bebê, enquanto feto. A gente pode receber a influência daqui ou a influência daqui. Mas nós vamos estar recebendo. Então, essa dor da alma que Platão menciona, que está na alma, essa dor de rejeição, do sofrimento, dependendo de como e com que esse feto entrou em lealdade no momento em que o óvulo da sua mãe foi fecundado pelo espermatozoide, pode ser que a lealdade que é essa alma que se afinou tenha sido de uma alma que tenha sofrido muita rejeição, que tenha sofrido muito... qual a outra palavra? Rejeição e, bom, enfim,
que tenha sofrido muita rejeição. Então, se esse feto se alinhou no sistema, se existe no sistema e existe, está lotado no nosso sistema familiar o sentimento de rejeição. Está muito lotado. Se a gente olhar historicamente, se a gente olhar para o histórico da coisa, a gente vai saber disso, né? Desculpa. Muito calor. Hoje amanheceu em Brasília 26 graus. A hora que eu acordei, né, que eram 7 horas da manhã, estava marcando 26 graus. Bom, então existe muito no nosso sistema esse sentimento da rejeição. Então é muito normal, comum, que nós, enquanto adultos, tenhamos também. Principalmente se a nossa criança, vou pegar aqui um pequeno, principalmente se a nossa criança, ela viveu na família, se ela viveu isso na família, se ela viveu, além das 3 camadas que o feto conectou com o sentimento da mãe, além disso ela pode ter vinculado, né, lá com essa memória, aí junta com isso, lá quando nasce, vai ser fácil essa criança ou esse adulto se conectar com a dor da rejeição. Entendem? É muito mais fácil para a gente. Por isso que eu sempre falo aqui no café, autoconhecimento, meditação é excelente. São 2 chaves que eu gosto de falar, né? A meditação e o autoconhecimento. Para a gente poder, quando lidar com esses sentimentos, quando essas coisas aparecem, a gente poder racionalizar um pouco e poder silenciosamente pensar, lembrar da nossa mãe, lembrar do nosso pai, lembrar do nosso tempo e dizer: essa dor é de vocês e eu lhe devolvo, eu vos devolvo, né? Essa dor não é minha, esse sentimento de rejeição não é meu, é de vocês e eu te devolvo. Olha, esse é um exercício que, se for preciso fazer 24 horas, faça 24 horas. Porque é tão forte, né? Tão dolorido. E mais, quando essa dor psíquica, essa dor da alma, quando ela fica muito forte e ela não é tratada, o que acontece? Vira doença. Né? Vira doença, vira dor na coluna, vira dor nos joelhos, vira uma pneumonia, vira dor no estômago, uma úlcera, enfim, que são as doenças psicossomáticas, né? Então, assim, esse sentimento da rejeição, ele está sendo muito bem tratado nessa novela agora que eu já mencionei várias vezes aqui, na novela da Glória Pérez, que é A Força do Querer, que é aquela menina, a Ivana, quando ela resolve assumir e entender e se aceitar que aquele corpo que a alma dela carrega de mulher não é o corpo da alma dela, que ela se sente um homem. E aí, então, o que a novela está tratando? O que ela está mostrando? E, aliás, outro parênteses eu quero abrir, nas redes sociais eu participei de uma live, eu cheguei, já estava atrasada, já tinha acontecido de tarde e eu só acessei à noite. Teve uma live com várias pessoas trans e psicólogos e mãe de trans também, debatendo sobre isso, a rejeição que essas pessoas passam, que essas pessoas vivem. Isso é um exemplo na sociedade de rejeição. Se a gente for esmiuçar aqui, necessitaria de uma live noturna, talvez, que aí é uma live que eu dedico 1 hora para a live, né? Essa live da manhã ela é mais curta, mas a gente lembrar que quando a gente está, por exemplo, num trabalho, né? Numa empresa, vou pegar mais bonequinho aqui. Quando a gente está numa empresa de trabalho
e aí nessa empresa a gente é rejeitada, a gente é demitida ou demitido. O que é que a gente tem que cuidar nesse momento? O meu melhor eu fiz. Se eles não me querem, aí não é um problema meu, é um problema deles. Mas não acessar essa dor da rejeição. Lembrar que essa dor da rejeição, ela já existe no sistema. É no sistema familiar que ela existe. E a gente não precisa manter essa dor no sistema. De que forma? Focando no teu melhor. Focando no que a gente fez de melhor. A gente vai fazer o melhor pela empresa. Se vão me rejeitar, é um problema deles, não é meu, porque o meu melhor eu fiz. Se eu estou num relacionamento, vou me dedicar com o meu melhor para esse relacionamento. Se essa pessoa não me quis, o problema não é meu. O problema é dessa pessoa que não soube receber o meu amor. A gente pode pensar assim. A gente pode passar a pensar assim. Dentro desse tema da rejeição, dentro desse tema Gente, me falta a primeira palavra, peraí um pouquinho. Dentro desse tema da rejeição e qual é o nome do tema hoje? Enfim, não tem problema não. Da exclusão, né? Eu voltei aqui, eu fui ler aqui o título da live, né? Da rejeição, da exclusão. Esse sentimento de exclusão, de rejeição, não pode continuar a ser do nosso sistema. A gente pode, vocês podem até estar se perguntando agora, sim, mas o que é que eu faço? Meditação e autoconhecimento. Começa por aí. São duas chaves muito, muito, muito importantes quando o nosso sentimento de rejeição e de exclusão é muito forte. Uma vez eu atendi uma pessoa, eu já vou passar para ler os comentários de vocês, que já estamos no 22º minuto, né, da live. Uma vez eu recebi uma pessoa, atendi uma pessoa que ela trazia para mim que ela tinha o sentimento da rejeição e da exclusão permanentemente. Ela era uma moça. Todo grupo novo que ela ia entrar para ser apresentada, ela ficava ali com um sorriso, né? Mas nervosa e ansiosa. Por quê? Porque ela dizia para ela: eu tenho certeza que não estão me aceitando como eu sou. E aí a gente abriu a constelação. E não, isso era quando ela era apresentada num novo grupo de amigos, ou quando ela entrava para uma nova empresa para trabalhar, ou quando ela se envolvia com um novo relacionamento, e aí não duravam os relacionamentos. Porque o problema era dela, estava com ela, da rejeição e da exclusão. Então, quando nós abrimos a constelação familiar dela, apareceu ali na constelação familiar dela o quanto a mãe dela foi rejeitada pelo pai dela durante todo o casamento. Imagina no útero, né? O quanto ela não se sentiu, ela enquanto bebê, feto, enfim, o quanto ela se sentiu rejeitada. Então esse sentimento, lembrando, ele não é nosso, ele está no nosso sistema. E eu vou voltar aqui então para a frase do Platão, que foi como eu comecei a live de hoje. A dor não surge apenas por estimulação periférica. Quer dizer, a dor ela não surge apenas porque aqui fora eu achei, eu acreditei que esse ou aquela estava me excluindo. Aí ele continua, mas também por uma experiência da alma que reside no coração. Então o Platão ele acreditava na reencarnação. E Platão também tem várias outras frases muito boas, tem uma outra muito boa dele, quando ele diz que a gente não vem aprender,
a gente vem lembrar do que nós já aprendemos em outra existência. Então, eu trouxe essa frase aqui dele, né, dessa dor que não surge apenas por uma estimulação periférica, mas sim que já reside na nossa alma, já reside no nosso coração. Então, eu, consteladora familiar, eu vou entender e interpretar assim: já existe no meu sistema. E eu, agora adulta, com uma visão sistêmica, o que é que eu tenho que fazer com este tipo de sentimento que não é bom? E que, se ele perdura, ele vira doença. Tá bom, então? Gratidão. Já vou ler agora os comentários. E antes de eu partir para os comentários, lembrar que terça e quinta não tem mais Café com Terapia, mas terça-noite tem o Libélula Noturna. E nesta terça é com a Rejane, que está aqui ao vivo agora. Rejane Cabral, autora do Japamalas que eu uso. E ela vai dizer pra gente, conversar com a gente sobre o poder do Japamala. Vai ser muito bacana. Convidem pessoas, muitas pessoas. Eu vou colocar na propaganda para amanhã. E aí vocês saem distribuindo. Tragam bastante pessoas para a noite de terça-feira. E compartilhem essa live com quem vocês acharem que é importante ouvir sobre o sentimento de rejeição. Tá bom? Beijo no coração. Agora eu vou ler os comentários. Não saia, porque os comentários trazem novas lives. Vamos lá então. Deixa eu voltar aqui. Tem comentários grandes aqui que eu acho que começou da Rô. Né, Rosinha? Isso. Antes, bom dia para todos que chegaram. A Carla, a Thaía, a Rejane, a Solange também. Muito bom dia, muita gratidão por estar aqui com a gente. A Rô fala o seguinte, que ontem tive esse sentimento de rejeição. É muito ruim. Mas respirei e fui mudando o foco, é isso. Só restou um tiquinho de tristeza. Perfeito, Rô, é isso aí mesmo. Quando esse sentimento vem, o foco não tem que ser no sentimento da rejeição, mas o foco tem que ser na gente. O quão maravilhoso, o quão maravilhoso nós somos. Só pelo fato de termos vencido o nascimento, né? O sucesso começa quando o óvulo de nossa mãe é fecundado. Já é um sucesso ali e se desenvolve e a gente então nasce, vive a gestação e nasce. Olha quanto sucesso a gente já tem. Então mudar o foco é perfeito, Rô. Adorei. Vamos lá então. E a Rô continua. Ia me encontrar com uma pessoa que tem um enorme carinho, mas ela teve outras prioridades. É assim. Aí é um problema de quem? É um problema de quem? É um problema de quem? É um problema dela, não é teu. Ela deixou de ter o encontro com essa pessoa maravilhosa que é você. Mas, Rô, lembra, não vamos nos chicotear, tá? Porque esse sentimento é do sistema e a gente acessa. Ok? Que legal, Rô, a tua prática. Oi, Sônia. Sônia tá aqui. Juliana, linda, maravilhosa. Solange, bom dia. Rejane. A Janaína traz aqui assim, ó. A Janaína que assina Buluca Borboleta, né? Lembrando. Ela escreveu aqui que na demissão são duas coisas que precisamos cuidar. É a raiva e o vitimismo. Perfeito. Perfeito. É muito comum as pessoas entrarem no vitimismo, né? Mas como assim? Eu me dediquei tanto para essa empresa, tanto, eu deixei de viver por causa dessa empresa. Olha, vítima. E aí agora eles me demitem? Como assim? Estão pensando o quê? Que aí vem o vitimismo e vem a raiva. Às vezes a raiva primeiro e o vitimismo depois, ou o vitimismo depois a raiva, né? Mas vem esse sentimento. Então o legal, o que é? Descola. E lembra sempre, você fez o melhor. Se não souberam aproveitar,
não é um problema nosso, né? Bacana, Janaína, obrigada. A Solange traz que às vezes, gente, eu tô pingando de calor aqui, que às vezes é mais fácil ser vítima do que dar a volta por cima. Sim, o Bert Helling, eu até fiz uma live, Solange, tá aí no meu GVT, quando eu morava em Porto Alegre. Nesse livro aqui, ele tem um capítulo que ele fala sobre esse lugar da vítima, né? Que sofrer é mais fácil, é o primeiro capítulo. Sofrer é mais fácil do que encontrar soluções. Claro, porque se eu sofro e fico ali naquele lugarzinho da vítima, coitadinha de mim, ninguém vai me olhar, ninguém vai ver. Quando era criança, né? Viu, mamãe, ralei, doeu aqui, você não tá vendo, mamãe? Então, esse lugar da vítima, ele é muito mais fácil, entre aspas, né? Porque se a gente mantém esse lugar da vítima, a gente fortalece o sentimento do sistema. E tudo que a gente quer, a partir do olhar sistêmico, é conseguir ajudar tudo que o nosso sistema já viveu, para que os nossos descendentes possam ter uma vida mais leve e mais harmônica. Isso aí, Solange. Então tá. Então ficamos aqui. Muita gratidão pela presença de todas e de todos. Acho que só tinha o Maurício hoje aqui, nem sei se ele continua na live ainda, mas eu quero agradecer muito essa participação. Então, mandem os aviãozinhos, eles são tão legais quando vocês mandam. Às vezes vem pessoas que precisavam ouvir isso, passam a ouvir. E também amanhã, então, de manhã não terá café, mas à noite a querida Rejane Cabral com o assunto sobre o poder do Japamala. Vai ser muito bacana. Beijo gigante no coração e na alma de todas e de todos. Tchau, tchau. Até amanhã à noite.